Hello pessoal! Nesta aula eu farei uma revisão de tudo que a gente já viu até agora e eu queria agradecer a todos que estão acompanhando as aulas às terças e às sextas e também que estão acompanhando a série Dostoiévski aos sábados. Eu espero que eu esteja te ajudando nos estudos de inglês e que você faça bom uso do repertório literário que eu estou trazendo aqui. Sem mais enrolações, vamos à revisão. Na primeira aula nós aprendemos a fazer uma apresentação pessoal, dizendo nosso nome, idade, nacionalidade, profissão, estado civil e gostos pessoais. Então, só para refrescar a nossa memória, eu vou fazer a minha apresentação aqui de novo. I am Mr. Silva. I am 21 years old. I was born in Brasília. I am an English teacher and a writer. I am single and I like to read and to write stories. Na segunda aula nós vimos os greetings and farewells. Aprendemos então a cumprimentar e a nos despedir. Então eu vou listar alguns desses greetings and farewells aqui. Hi, hello, good morning, good afternoon, good evening, good night. Lembrando que good evening quando eu estou cumprimentando e good night quando eu estou me despedindo. Bye, bye bye, goodbye, see you later, see you tomorrow, see ya, have a nice day, have a nice week, have a nice weekend, take care and peace out. Na terceira aula nós aprendemos a usar os pronomes substantivos I, you, he, she, it, we, you and they, e a usar o verbo to be, que é o equivalente aos nossos verbos ser e estar, no modo afirmativo, negativo e interrogativo. Então vou dar alguns exemplos para a gente lembrar. I am a writer. I am not a writer. Am I a writer? Quando eu faço a pergunta, lembre-se, o verbo vai lá para o início. She is wonderful. She is not wonderful. Is she wonderful? Nessa aula nós aprendemos também a responder questões de yes or no. Vejamos. Are you from Brasília? Yes, I am. No, I'm not. Is Matthew a good student? Yes, he is. No, he isn't. Are they the winners of the championship? Yes, they are. No, they're not. Na quarta aula nós vimos 14 categorias de adjetivos, uma pancada de adjetivo. Muitos deles categorizados de acordo com um padrão de terminação. E eu vou trazer alguns exemplos de alguns desses padrões. Beautiful, powerful, meaningful, lonely, lovely, deadly, funny, shiny, thirsty, ridiculous, dangerous, furious, amazing, confusing, disgusting, depressed, embarrassed, possessed, comfortable, miserable, vulnerable, incredible, terrible, responsible, foolish, childish, stylish. Conhecer esses padrões aumenta, mas muito, a sua qualidade de leitura. Se você pegar um texto para ler agora em inglês, você vai compreender muito mais do que quando antes você não conhecia esses padrões. Então você vai ver lá, olha só, esse aqui provavelmente é um adjetivo. Mesmo não sabendo o significado disso, as chances dele ser um adjetivo por ter terminação tal são muito grandes. Então não negligencie, não desmereça essas categorizações. Antes eu era uma pessoa que não gostava muito de técnica, de padrão, de ver muita estrutura, mas hoje, quando eu olho assim a lógica das coisas,
eu percebo, caramba, minha compreensão ficou muito melhor depois que eu consegui identificar esses padrões. Na quinta aula, nós aprendemos a usar os artigos definidos e indefinidos. Nós vimos que os artigos indefinidos só podem ser usados antes de palavras no singular e que eles devem se adequar aos sons das vogais e aos sons das consoantes. Isso não significa que eu tenho que prestar atenção na letra, na consoante ou na vogal, mas sim no som dessa letra. Eu vou dar exemplos aqui para deixar isso bem claro. LeBron James is an NBA player. An NBA player. Veja, eu tenho uma consoante N, mas o meu artigo aqui ele vai ser o N, porque essa consoante ela vai ter o som de vogal no início. N, N. Porque esse é o som do N no alfabeto. Agora, se eu disser Julia is a nurse, agora sim, nurse. She is a nurse. Peter is an honest man, but David is a horrible person. Ok, nós vimos também que os artigos definidos podem ser usados tanto no singular quanto no plural. Por exemplo, the little boy is at school. Ou the little boys are at school. Uma coisa que eu esqueci de falar sobre os adjetivos é que eles não mudam de forma quando eles vão para o plural. Então vocês viram aqui, the little boy, the little boys, ele não muda, o little continua o mesmo. Mais um exemplo para deixar isso claro. I have a wonderful friend. Está no singular, wonderful. I have wonderful friends. Continua no singular. É só a palavra que ele está descrevendo que vai para o plural. Friends. Em português fica, eu tenho amigos maravilhosos. O adjetivo ele acompanha, maravilhosos. No inglês não funciona assim. Na aula 6, nós aprendemos a usar os pronomes demonstrativos. This, that, these and those. Aula bem tranquila. Alguns exemplos só para a gente lembrar. This is an English class. That is a beautiful house. These are my favorite books. Those are my neighbor's dogs. Então, lembra da noção de espaço. Se está perto, these and these. Se está longe, that and those. Serve tanto para espaço quanto para tempo. Se eu estou falando uma coisa que está lá no passado, eu vou usar that, por exemplo. Então, noção de espaço, está tudo certo. Na aula 7, nós falamos do verbo to have para indicar posse e para expressar dever ou obrigação. E além disso, nós vimos que ele varia para os pronomes he, she, it. Então vou dar aqui alguns exemplos. I have a cell phone, but she has a cell phone. Ou he has a cell phone. Maggie has a child. Leonard and Celine have 3 cats. E agora, para expressar dever ou obrigação, I have to finish this job. You have to go to school. She has to study for an exam. Bem tranquilo, né? Agora na aula 8 nós aprendemos a usar as preposições de lugar. Então nós vimos que para dizer o país, o estado, a cidade onde a gente mora, nós usamos a preposição in. Agora quando nós falamos de rua ou de avenida, a gente usa a preposição on. E quando nós queremos informar o endereço ou falar de um lugar específico, como o local onde a gente trabalha, onde a gente estuda, nós usamos a preposição at. E além dessas 3 principais, nós vimos também algumas outras preposições que indicam a posição de corpos ou de objetos no espaço. Então são elas: in front of, behind, next to, under, in, no sentido de dentro, e on, no sentido de sobre, de estar em cima. Por fim, na aula passada, nós conhecemos as question words. What, when, where, how, why, which, who, whom e whose. Veja a aula anterior, porque ela está bem fresquinha ainda, e nela tem vários elementos de outras aulas também. E é isso, pessoal. Toda aula eu tento trazer um pedacinho
de alguma coisa nova e complemento com coisas que a gente já viu. E de pouco em pouco a gente vai aprendendo a formar frases em inglês, a gente vai ampliando isso pouco a pouco. A gente já viu sujeitos, né, os pronomes, verbos, adjetivos, artigos. Então, ó, pedacinho por pedacinho, e a gente vai ampliando cada vez mais. O meu objetivo com esse curso, entre aspas, é trazer estruturas. Eu estou trabalhando aqui estruturas. Só depois, quando eu zerar essa parte de estrutura, aí sim eu quero trazer algumas aulas diferentes, com outras abordagens, mas eu quero focar na gramática aqui da língua mesmo. E é isso. Continue aqui comigo, estude bastante, leia bastante também e peace out.